Agora vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E eu quero também passar aqui uma dica para vocês, porque eu vou citar vários textos na introdução dessa mensagem. Então não fique apavorado, preocupado em anotar os textos. Porque, como você sabe, o nosso culto da manhã ele é gravado, ele é filmado e gravado, e ele fica lá no nosso canal no YouTube. Então é muito mais fácil você pegar lá depois. Aí você pode pausar o vídeo, voltar o vídeo, escrever algo que você gostaria de escrever. E é bom fazer assim porque, ouvindo aqui, estando atento à mensagem, você não perde o roteiro da mensagem, o sentido da mensagem. Então vamos ler Gálatas capítulo 1, a partir de 1 a 5. Paulo, apóstolo, só um momentinho, o clima anda meio seco. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz esteja com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. É um texto que eu cito bastante, e vou citá-lo aqui novamente. É o de Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo avisou em sonho a José que Maria teria um filho, seria Jesus, e o anjo disse assim para ele: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados e não nos nossos pecados. O pecador é sempre bem-vindo, sempre será bem-vindo. O pecado nunca. Então o que se espera de alguém que conhece a Cristo, passa a conhecer a Cristo e tem um encontro de salvação com Cristo, passa pelo processo, pelo milagre da conversão, é que essa pessoa ela vai desejar ardentemente abandonar todo o pecado conhecido e viver em santificação. Uma das marcas do cristão é essa. Na introdução da carta de Paulo aos Gálatas, ele usou uma expressão muito forte, que Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo perverso. Há outras expressões na Bíblia para descrever o estado lamentável em que se encontra uma sociedade sem Deus, ou em rebelião ao Evangelho da graça de Deus. No dia de Pentecostes, Pedro fez essa declaração, está em Atos 2, versículo 40. Salvem-se desta geração perversa. Na NVI, Nova Versão Internacional, usa o termo diferente. Salvem-se dessa geração corrompida. Olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Ele, Cristo, lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, ou atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. As pessoas que hoje não têm Cristo Jesus na sua vida, que ainda não se converteram, a palavra de Deus diz que a ira de Deus sobre eles permanece. Aliás, quem falou isso foi Jesus em João capítulo 3. A ira de Deus permanece sobre eles. Então, quando Deus olha para aqueles que o rejeitam, o seu olhar é de ira para com essas pessoas. Então, nós vemos em João capítulo 5, versículo 19, João escreveu, sabemos que somos de Deus, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus
e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tá? Então, do ponto de vista material, do ponto de vista pecaminoso, o diabo ele tem uma influência que eu não sei dimensionar. Isso é uma influência muito grande. Agora quero, nessa introdução, ler por último Salmos 12, versículo de 1 a 2 e de 7 a 8. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparece os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Eu não suporto uma linguagem que os pentecostais usam hoje. O nobre pastor, o notável pastor, e assim por diante. A gente não precisa desse tipo de tratamento. Nós não precisamos, eu não preciso, por favor, não fale isso de mim. O nobre pastor Paulo Romeiro, o notável pastor, o conhecido pastor, Deus me livre, não precisa disso não. Deixa que a minha carne fala, ela fala, não precisa da ajuda de ninguém. A minha carne já fala, e ela não precisa de incentivo. Tá? Então a nossa tendência é para essas coisas. E hoje eu vejo com muita tristeza no mundo pentecostal. É uma bajulação, e tira foto junto, e coloca o homem lá no céu, a mulher lá no céu. Nós não precisamos disso. Se formos bajular alguém, que bajulemos Jesus. Que bajulemos Jesus. Aí no versículo 7, sim, Senhor, Tu nos guardarás. Tu nos livrarás dessa geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Nós vivemos na época mais perversa de toda a história humana. Nunca acumulamos tanto conhecimento e nunca pecamos tanto como se peca hoje. Se você imaginar, por exemplo, os pecados que são cometidos através das mídias sociais, é uma infinidade. Não tem nem como, talvez, computar isso, talvez tenha como computar, mas é uma quantidade enorme. Nós vivemos hoje a iniquidade dos dias de Noé, como está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Hoje nós temos a perversão dos dias de Sodoma e Gomorra, como está em Romanos capítulo 1, versículo de 21 a 32, um texto um pouco mais longo, mas eu acho que nós precisamos prestar atenção a isso. E este texto descreve o quadro de antigamente, e tem muito a ver com o quadro atual. Acho que até piorou nos dias de hoje. E diz assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrar os seus corpos entre si. Vocês perceberam que é por causa da idolatria que essas coisas começam a entrar? A idolatria leva a essas práticas abomináveis. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres, e agora aqui quero fazer um comentário, uma pausa. Por que até as mulheres? Porque na Roma antiga, os homens, culturalmente falando, eles tinham uma liberdade para promiscuidade. Casado, mas podia fazer bagunça com outras mulheres, ter outras mulheres. As mulheres não. Isso era cultural, isso não era legal, isso era uma questão cultural. As mulheres não podiam se envolver com outros homens, mas os homens podiam se envolver com outras mulheres. Por isso que Paulo coloca aqui, até as mulheres, que não lhes era permitido fazer nada, fora do casamento. Trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, e aqui com certeza está falando de lesbianismo.
Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, quer dizer, entre si, em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos, uma outra versão diz, recebendo em seus corpos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheço a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Aplaudem quem faz isso. Observe a predição do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ele diz assim: mas você, Timóteo, precisa saber disto. Eu digo aqui, você, meu irmão da ICT, ou que não seja da ICT, você precisa saber disso. Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e aqui ele repete a expressão lá de Romanos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Eu vejo essa crueldade hoje no Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que alguns ministros ali julgam com vingança, com perseguição. Alguns julgam com ódio. Não é a Constituição quem fala. Não é o Código Penal que impera. É o fígado que impera em muitas decisões. É lamentável que isso esteja hoje tido como normal na nossa nação. E não é normal. Não está certo. Né? E eu falei ontem no programa de rádio e repito aqui, eu tenho alguns princípios, um deles é a democracia. Eu defendo a democracia, sempre vou defender. Eu defendo a liberdade. Ninguém pode ser cerceado na sua liberdade. E a liberdade, é claro, impõe responsabilidade. Mas eu também defendo a justiça. A justiça deve imperar numa nação, em qualquer lugar de um país. A justiça deve prevalecer. Os juízes devem julgar, serem imparciais no julgamento, serem neutros no julgamento e aplicar a lei como ela é, nem além e nem a quem, mas na medida correta da lei. Então nós vemos tudo isso. São implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aqui o apóstolo dá uma recomendação para nós: fique longe dessa gente, fique longe dessa turma. E eu quero ficar longe dele mesmo. Nós vimos um pastor, por exemplo, aí num desfile de carnaval, antes de começar o desfile, ele foi lá orar, para Deus abençoar. Abençoa, Senhor, o desfile agora e tudo isso. Certamente um pastor caído, um pastor que não tem compromisso com Deus. É a mesma coisa, dos ladrões se reuniram, vamos agora pedir a bênção de Deus para o nosso assalto. Para Deus nos dar, abrir a porta, tirar os empecilhos, os obstáculos, para a gente que faça um assalto tranquilo, um assalto lucrativo. Ou então os sequestradores. Nós vamos fazer um sequestro agora, Senhor, nos ajuda a fazer esse sequestro. Vai na nossa frente, Senhor. Tira os obstáculos, Senhor. Ajuda a gente a sequestrar um cara que tem muito dinheiro, alguma coisa assim. Aonde vai parar? Isso não é normal. Mas eu não caminho com gente assim. Vocês sabem que eu não caminho. Como a igreja de Éfeso, nós perdemos o primeiro amor, está lá em Apocalipse 2:4. Como a igreja de Tiatira, nós toleramos Jezabel. Essa mulher era chamada Jezabel porque, como a outra do Antigo Testamento, do mesmo nome,
ela seduzia o povo à imoralidade sexual e à idolatria, os dois tipos mais comuns de pecado na Ásia Menor pagã, naquela época. Como a igreja de Sardes, temos nome de que vivemos, mas estamos mortos. Vivemos hoje como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo de 15 a 17, está escrito assim: o Senhor falando ao anjo da igreja de Laodiceia: eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: rico sou, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você é infeliz. É muita gente infeliz nesse mundo. Infelizes porque não conhece a graça de Deus, infelizes porque fecharam os seus ouvidos para a palavra, infelizes porque ficaram endurecidos contra o Espírito Santo, infelizes porque nunca experimentaram o perdão de Deus, não foram lavados no sangue de Cristo, não se transformaram em morada e templo do Espírito Santo. Elas permanecem infelizes. Nós vivemos num mundo muito perverso por causa do rumo que ele tomou. Tornou-se cada vez mais violento, corrupto, imoral, dominado pelos vícios e cada vez mais frio, emocionalmente falando. A própria mídia informa quando alguém age com honestidade como se fosse uma coisa rara, quando não deveria ser. Por exemplo, vocês sabem disso, fulano esqueceu uma quantia enorme de dinheiro num táxi, e o taxista foi lá e entregou tudo, não mexeu em nada. Está aqui o dinheiro que você esqueceu no meu táxi. A mídia alardeia. Olha que coisa. E põe lá e tal, e faz um alarde. Isso não aconteceria na Dinamarca, na Escandinávia, nos Países Baixos, porque a ética impera, não é perfeito, mas impera muito mais. Isso é o normal para eles. Aqui não, aqui é o anormal, é a exceção, porque a tendência é de surrupiar os outros o tempo todo. Então nós vemos tudo isso acontecendo. Este mundo é perverso por causa dos seus deuses. Em todo tempo, emissoras de rádio e TV, as mídias sociais promovem todos os ensinos de Allan Kardec, as ideias de Chico Xavier. Vemos ao tempo todo ao nosso redor a idolatria, a superstição, a confusão doutrinária. É muita confusão doutrinária. Por isso os evangélicos precisam vigiar. Os membros da ICT precisam vigiar, os membros das outras igrejas evangélicas precisam vigiar, porque são armadilhas para todos os lados, são distorções, são ensinos falsos, são desrespeitos à Bíblia, são desconstruções que aparecem em relação à palavra de Deus. Então se instalou toda essa confusão doutrinária dentro da maior parte das igrejas brasileiras. Grande parte da sociedade brasileira e dos evangélicos do Brasil adora a Mamon, o Deus do dinheiro. Jesus alertou sobre isso em Mateus capítulo 6. Outros estão envolvidos com o ocultismo, praticando coisas que são abomináveis diante de Deus, como bruxarias, culto aos mortos, rituais para prejudicar outras pessoas e até sacrifícios humanos. Quanta treva espiritual! É errado, não está certo, é antibíblico, entristece o Espírito Santo quando um crente ora por alguém, ora com raiva. Eu vou entregar na mão de Deus. Isso é bruxaria. Se você vai entregar para Deus abençoar aquela pessoa, isso é uma maravilha. Agora, se eu vou entregar é para Deus acabar com aquela pessoa. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para abençoar, para amar os que nos perseguem, amar os que nos odeiam. É isso. Jesus falou isso nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, em Romanos capítulo 12, a mesma coisa. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Esse é o ensino das Escrituras. Jesus morreu perdoando os seus algozes, de uma morte atroz, de uma morte cruel, todo o desprezo, todo o insulto, toda a agressão física, todo o sofrimento, toda a crueldade. Jesus pediu perdão por eles. É como Estevão fez também. Então devemos fazer isso. Este mundo é perverso por causa do espírito que impera nas pessoas. Desobedientes a Deus,
o espírito da desobediência que impera na sociedade. Desobedientes a Deus, aos pais, aos professores, quanta afronta, né? Em todos os lugares. Desobedientes às leis e aos líderes no trabalho, na igreja, assim por diante. Este mundo é perverso por causa da multiplicação da iniquidade. Hoje vemos a promiscuidade sexual, assassinatos, roubos, a prática da homossexualidade defendida por todos e até por muitos pastores hoje. Drogas, alcoolismo, a mentira, o engano, o relaxo com que as pessoas tratam o casamento, a prostituição, os sequestros, atividades terroristas e a constante quebra das leis por parte do judiciário. E é lamentável. Nós sabemos que uma escola de samba no Rio de Janeiro fez lá uma demonstração, fez uma apresentação zombando da família tradicional, da família bíblica. E não apenas isso, o próprio governo age dessa forma, tem desprezo pela família tradicional. Então os valores judaicos cristãos estão sendo atacados. A nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne e o sangue. Satanás está por trás de tudo isso, contra a igreja, contra o Senhor, contra a sua palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus declarou, e as suas palavras não cairão por terra, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, nunca. Glória a Deus. Cuidado com a predição de Jesus, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Muitos crentes hoje têm um estilo de vida completamente contrário à palavra de Deus. Frequentam barzinhos, sexo fora do casamento, morar maritalmente com alguém sem ser casado. E está tudo bem. Aliás, há igrejas que aceitam isso numa boa. Pessoas, um casal, que vivem junto, mas não são casados, estão ali no louvor, estão no ministério, estão desenvolvendo atividades. E que mensagem essa igreja está passando para a juventude? Quando você tem pessoas que não são casadas, desenvolvendo ministérios na igreja. Você está dizendo para os jovens da igreja: olha, vá em frente, fique tranquilo. Faça o que vocês quiserem, porque aqui está acontecendo assim e assim. E nós precisamos marcar limites, estabelecer limites. Nós não podemos escancarar as coisas de maneira alguma. Nós temos que manter fidelidade à palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Então nós temos tudo isso, né? Mesmo dentro das igrejas, há muitos crentes desanimados, derrotados e infrutíferos. Como essa gente vai terminar a carreira? Como essa gente vai guardar a fé até o fim? O que fazer então? Eu apresentei um punhado de encrencas, de problemas. E o que fazer então? É possível ser fiel a Deus num contexto assim? Certamente que é. Foi assim com Noé, foi assim com Moisés, com José lá no Egito, com Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidênego, lá na Babilônia. Eles permaneceram fiéis a Deus. Foi em situações muito piores que os mártires ao longo da história permaneceram fiéis até a morte. José não cedeu. E não foi mérito dele, não foi porque ele era um ser especial, um homem especial. E nem Daniel, e nenhum deles. Todos eles dependeram da graça de Deus, do socorro de Deus e da ajuda de Deus. E como Deus os ajudou, Ele vai ajudar você e eu também, para nós permanecermos fiéis, firmes na rocha que é Cristo Jesus. Não é possível. Então, o que fazer então? O que fazer então? Eu creio que uma coisa que nós devemos fazer é nos deleitar no Senhor. Como diz o Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Um coração satisfeito não precisa pecar, porque já está saciado, Cristo sacia. Quando Cristo não é a fonte, quando Cristo não sacia, então se busca o pecado.
porque o vazio é grande demais, tem que ser preenchido. Eu preciso disso e daquilo, e a turma preenche com tudo. O coração humano é como um forte aspirador, que sai aspirando tudo, e aspira alcoolismo, e as drogas, e prostituição, e imoralidade, pecado, e tanta coisa ruim, dinheiro, e tudo isso. Mas um coração saciado, ele se deleita em Cristo. Cristo é suficiente, Cristo basta. O Salmo 23 diz isso: o Senhor é o meu pastor, e eu de nada sinto falta. Não sinto falta. Não sinto falta de ter uma Ferrari. Não sinto falta de ter roupa de grife. Não sinto falta de usar relógio de 150 mil, nem de 500 mil. Não sinto falta. Não sinto falta de pregar no estádio para a multidão, para todo mundo dizer: nossa, aquele homem, aquele tudo. Não preciso, porque Cristo é maior do que um estádio lotado. Cristo vale mais do que um relógio de 500 mil reais. Cristo vale mais do que tudo. Eu tenho o maior tesouro. Glória a Deus. Você e eu possuímos o maior de todos os tesouros, que é Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então é assim que muitos vivem hoje, né? Então, qualquer crente que se sente atraído para o mundo, não está encontrando satisfação em Cristo. E aí há um problema a ser resolvido, e um problema é grande. Eu creio que é falta de conversão. E sem conversão não há solução. Outra coisa, vá para a presença de Deus. Visite o Senhor, né? Alguns é visitar mesmo, faz uma visita e sai, né? Mas passe tempo com Deus, né? Isso é uma palavra para mim também. Olha o Salmo 43, versículo 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Deus é a minha grande alegria. Só assim você vencerá as lutas, as tentações e o pecado. Olhe para as coisas com bons olhos. Uma outra recomendação. Romanos 8, 28 diz: sabemos. Você, se não sabe, você precisa saber, e vai saber a partir de agora, a partir deste momento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo coisas desagradáveis, elas estão dentro do propósito de Deus. Mesmo coisas que não gostamos, não queremos, elas estão dentro do propósito de Deus. Mesmo assim. Hoje, por exemplo, vocês me viram ficar sentado uma parte no louvor. Não foi por problema de pressão. Agora é o nervo ciático. Agora a minha perna dói um pouquinho, acho que por causa das viagens, né? A viagem, pegando malas pesadas, né? Muita compra, né? A própria gente lá lá da alfândega dos Estados Unidos, ela até me ajudou com o pastor. Nossa, está com malas muito pesadas. Eu tenho certeza que é a sua esposa. Eu falei: é isso mesmo. Aí eu falei: mas eu faço isso para evitar o divórcio. E ela caiu na risada e saiu contando para os colegas: olha, ele falou que faz isso porque não quer passar por divórcio. Mas então é assim, né? Às vezes todas as coisas contribuem. Não vou reclamar, não vou murmurar, né? Não vou murmurar. Não conheço o meu futuro, não sei o que vai acontecer comigo. É assim aqui nesse mundo. Graças a Deus que eu não sei. Acho que se eu soubesse seria um ataque do coração. Deixa Deus cuidar, né? É assim por diante. Outra coisa, dedique-se ao trabalho do Senhor. Olha que está em 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você não está perdendo tempo. Mas ninguém me viu, ninguém falou meu nome, ninguém me agradeceu. E para quê? Você não precisa. Quando você receber o seu galardão lá no céu, você não vai lembrar: não lembraram o meu nome, tudo isso. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca vai esquecer. Então não precisa dessa busca, ninguém se lembrou, não. Jesus nunca se esquece de você. Essa é a grande verdade. Siga a direção de Deus na sua vida. Salmo 32, versículo 8 diz: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselhos. Uma outra versão diz: guiar-te-ei com os meus olhos. Deus guiando você com os olhos dele. Às vezes a gente fala muito pelo olhar, né? A gente quer chamar uma pessoa: vamos para cá, vamos conversar. Vai para lá.
assim por diante. Então a gente fala muito com os olhos. E para você fazer a leitura, né, ocular de alguém, você tem que estar olhando para a pessoa. Então quando Deus diz, eu vou te guiar com os meus olhos, né, você tem que estar olhando para o Senhor, senão você não vai entender o olhar dele. Então olhe no Senhor, busque a sua face, e Ele vai dirigir a sua vida com certeza, né? Outra coisa muito importante, né, entregue as suas preocupações a Deus. Salmo 37, versículo 5, é muito conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O Mateus 6,33, né? É muito importante também. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas materiais como comida, bebida, roupa, serão acrescentadas a você. E 1 Pedro 5,7 diz, 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, lançando sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Faça parte de uma igreja local, né? É muito importante esse pertencimento, é muito importante. Você está ligado a um corpo, porque a Bíblia fala do corpo de Cristo, e um membro do corpo não anda sozinho. Você não vai encontrar uma orelha andando sozinha por aí. Se você encontrar, você vai ficar aterrorizado. Imagina você encontrar uma cabeça parada ali na frente, sozinha, no chão, porque ela não tem perna para andar. É a cabeça conversando com você? Isso é filme de terror. Isso só acontece em filme de terror. Então você não vai ver um cotovelo, um pé andando sozinho por aí. Nós somos corpo e temos que andar juntos. Como eu pensei em vocês quando estava fora, agora nos Estados Unidos. A minha família, a família CT, ficava lembrando do rosto de cada um de vocês, da fisionomia, da forma como cada um age, como cada um com o seu estilo, com o seu modo próprio, tudo isso. E com saudade de vocês, tá? Então, é muito importante você desenvolver relacionamentos numa igreja local. E ame a Cristo acima de todas as coisas. Que Jesus seja o seu grande amor, sua grande paixão. Amar a Cristo acima de nossas esposas. Amar a Cristo acima dos seus maridos, né, dos seus maridos. Amar a Cristo acima de tudo. Paixão por Cristo, amor por Jesus. Isso move a gente para a santificação. Senhor, eu quero te agradar, quero fazer o que te agrada, não quero te aborrecer, não quero te entristecer, quero te obedecer, quero fazer a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então ame a Cristo acima de todas as coisas. E para terminar, quero voltar ao versículo versículo 5, Gálatas 1:5, que nós lemos já no início. Paulo fala de glória. A quem seja glória para todos sempre, amém. Depois de alertar, Paulo termina com glória neste texto que nós lemos. Deus é, meus irmãos, e Deus será glorificado. Ninguém vai atrapalhar o plano de Deus. E nós seremos participantes da sua glória por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus.